Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre orientação a objetos. Bom, como o próprio nome diz, se trata de objetos. E antes de nós tentarmos programar alguma coisa, vamos pensar, vamos imaginar como tudo isso funciona. Por exemplo, eu tenho aqui uma lanterna. Eu sei que o nome desse objeto é lanterna, então ele tem um nome. E ele também tem algumas propriedades ou algumas características. Por exemplo, ele tem uma cor, ele é preto, ele tem uma carga de bateria, ele tem diversas outras definições que pode dizer uma marca, diversas outras características que eu posso dizer desse objeto aqui. Mas ele também ele tem ações também, ele faz alguma coisa. Então ele tem um nome, ele tem algumas características e ele tem algumas ações, que agora eu vou chamar de métodos. Essas ações, por exemplo, ele liga, bom, ligaria, né? Ele pode abrir, tá funcionando. Ela pode cair, diversas ações ela pode acontecer com esse objeto lanterna. Em outros objetos também é mais ou menos igual. Por exemplo, eu tenho vários livros aqui. Vou pegar um desses livros daqui. E este livro eu posso dizer que ele tem um nome, que é C#, Guia do Programador. Ele tem uma quantidade de páginas. Ele tem algumas ações, abrir o livro, procurar a página. Eu posso pensar em algumas ações dele, inclusive cair também é uma ação desse livro. Eu posso imaginar diversos objetos e tentar extrair deles o nome, suas características e suas ações, o comportamento desses objetos. Nos marcadores, eu tenho aqui 4 marcadores. Todos eles aqui têm algumas características, têm algumas ações em comum. Esse marcador aqui, por exemplo, deve ter alguma marca diferente. Vamos pensar ver esse aqui, Faber-Castell, tem uma marca aqui. Ele é amarelo com preto. Ele tem uma quantidade de tinta nele. Ele tem algumas características ou algumas ações nele que é riscar. Eu tenho algumas outras ações que eu posso pensar nele, como talvez entortar, não sei se ele vai entortar. Mas eu tenho aqui também outros. E eu posso dizer que esses marcadores aqui, eles pertencem a uma classe. A classe marcadores. Cada um tem um nome próprio depois disso, mas eles pertencem a uma classe. Então, aqui nós começamos a tentar entender o conceito de classes e objetos. Por exemplo, esses marcadores, eles estão caracterizados em um tipo de classe, marcadores. Esses livros estão em outra classe, a classe livros. Cada um deles tem um nome, tem suas próprias propriedades, tem suas próprias ações, mas eles têm uma classe em comum. A classe que projeta ele. Onde está o projeto desse livro? O que determina que um marcador tem que marcar de uma certa forma? O que determina qual que é, talvez, o tamanho mínimo e tamanho máximo que o marcador tem que ter, dentre outras características e ações. Então, eu posso ter algo que caracteriza esses objetos, ou seja, eu posso pensar em uma fábrica ou um projeto para esses objetos, que todos os meus objetos saem dele. Uma classe, então, pelo que nós vimos aqui, ele vai ser dividido, ou podemos pensar em 3 formas. Uma classe tem o seu nome, tem os seus atributos e os seus métodos. O nome é o seu identificador, os atributos são o que ele tem, o que ele possui, as suas características, e as ações ou os métodos são o comportamento ou os comportamentos que eu posso fazer com esses meus objetos. Eu posso ter classes de marcadores, classes de livros, classes de canetas, classes de diversos objetos que nós podemos imaginar, e eu posso ter classes desses daí. E aí, mais para frente, nós vamos ver que essas classes, por exemplo, nós podemos especializar e generalizar essas classes. Por exemplo, eu posso ter uma classe grande aí de animais, mas dessa classe de animais, eu tenho algumas classes que herdam características de animais, que são, por exemplo, mamíferos, os répteis, as aves. E aí, dentro dos mamíferos, por exemplo, eu ainda posso ter ali os animais ali mais especializados ainda, por exemplo, o cachorro, o gato, a onça e dentre outros animais aí também. Então,
eu posso depois fazer uma questão de herança e outras características que nós vamos ver mais para frente. Tá ok? Então, na próxima agora, nós vamos entender um pouquinho no código como que tudo isso fica. Beleza? Até mais.